Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pequena indústria de artesanatos pretende fabricar caixas de papelão decorativas de dois modelos, uma em forma de um paralelepípedo retangular e outra em forma de cubo, ambas com a mesma capacidade. As dimensões do paralelepípedo equivalem à base de 15 cm e 20 cm e a altura de 5 cm. Com relação a estas caixas, analise as seguintes sentenças. Primeira, na caixa cúbica serão gastos 132 cm² de papelão. Na segunda, a capacidade da caixa em forma de paralelepípedo equivale a 1.500 cm3. Número 3, as dimensões da caixa cúbica são de aproximadamente 11,5 cm. E a número 4, na caixa em forma de paralelepípedo serão gastos aproximadamente 163,4 cm² a mais de papelão do que na caixa cúbica. Bom, então olha só, na caixa cúbica serão gastos 132 centímetros quadrados de papelão. Primeiro, o que se refere, o que ele quer dizer com isso? Os centímetros quadrados de papelão que eu uso para confeccionar a caixa, na realidade equivale a quê? Equivale à área total da caixa. Então ele está me dizendo que esse 132 aqui é a área total. Certo? E área total do cubo? Qual é a expressão que define área total do cubo? Bom, a gente desenha um cubo aqui rapidinho. Ó. O cubo tem 6 paredes quadradas. Tá aí o cubo. Como que eu calculo a área total desse cubo? Bom, imagine esse cubo com uma certa aresta, que eu vou chamar de aresta A. Aqui largura A, profundidade A, aqui outro A, todas as arestas iguais a A. Então pensa comigo, deixa eu botar uma cor aqui nesse quadrado da frente. Olha só, aqui ó, eu tenho um quadrado, que é igual a todos os demais quadrados que formam aí as paredes, né, desse cubo. Tem esse quadrado na frente, tem outro lá atrás, tem um na esquerda, um na direita, um em cima e um embaixo. Cada quadrado desse tem área igual a A ao quadrado, lado vezes lado, A ao quadrado. Como são 6 paredes iguais a essa, então a área total do cubo, 6 vezes A ao quadrado. Então essa é a expressão que define a área total do cubo, 6A ao quadrado, que ele está me dizendo que resulta em 132 centímetros quadrados. Para eu calcular esta área, eu preciso do valor do A aqui, ó, que eu não sei. Preciso determinar esse A porque ele não me deu. O que ele me deu no exercício? Ele me deu as dimensões do paralelepípedo e disse que as duas caixas têm a mesma capacidade. Então é justamente através dessa mesma capacidade que eu vou calcular esse valor do A. Então eu preciso calcular primeiro o volume da caixa na forma de paralelepípedo, porque o cubo tem o mesmo volume. E é justamente a número 2, isso que pede a número 2. Pede o quê? O volume da caixa na forma de paralelepípedo, né? Capacidade aqui a gente vai entender como volume, né? Quanto ela comporta. Volume de paralelepípedo é dado pelo produto das suas 3 dimensões. A vezes B vezes C. Como se aqui nessa caixa eu chamasse ó, o A de 20 centímetros, o B de 15, isso aqui é arbitrário, tá? E eu estou estipulando que o A é 20, que o B é 15 e que o C é 5. Tu pode aí usar outra ordem aí, sem problema, tá? O volume então é o produto deles. Então o volume é igual a o A que eu chamei 20, o B 15 e o C que eu usei o 5. E aí volume igual 20 vezes 15, 300... vezes 5, 1.500. 1.500 centímetros cúbicos. Então isso é o volume da caixa cúbica. E aí fecha com o que ele está dizendo. Está me dizendo que realmente que a capacidade é 1.500 centímetros cúbicos. Portanto, já sei que essa número 2 ela é verdadeira. Ok. Então significa que o volume desse cubo também é o volume do paralelepípedo, da caixa na forma de paralelepípedo é 1.500. Mas isso também me leva
a conclusão de que o volume da caixa cúbica também é 1.500 centímetros cúbicos. Isso por quê? Porque ele diz, ó, que tem ambas com a mesma capacidade. Ok. Mas nota que eu ainda não tenho o valor do A para botar aqui, para fazer número 1. Bom, aí no número 3 diz assim, que as dimensões da caixa cúbica, que é justamente a aresta que eu preciso para pôr aqui, ó, as dimensões da caixa cúbica são de aproximadamente 11,5. Se essa número 3 for verdadeira, aqui ó, no lugar desse A, eu vou usar 11,5. Tá? Então essa é a ideia. Então eu vou verificar se essa é verdadeira. Usando o quê? Usando o que eu sei sobre o cubo, que é o seu volume, de 1.500, já que eu concluí a partir do volume do paralelepípedo. Então, o volume do cubo é dado pela expressão igual a essa aqui, ó. O volume do cubo também é o produto das três dimensões, só que no cubo as dimensões são iguais. Então, A vezes A, ou ainda volume do cubo equivale a A ao cubo. O volume do cubo, que é igual ao volume do paralelepípedo, é 1.500. Então, 1.500 centímetros cúbicos é igual ao cubo. Então, eu posso falar que A equivale à raiz cúbica de 1.500. E aí, o A é igual. Aí eu vou resolver isso, essa raiz cúbica na máquina, tá? Aqui, ó, raiz cúbica de 1.500. 1.500, raiz cúbica tá aqui, ó, raiz cúbica. Deu 11,447, que eu vou arredondar para 11,5. E aí, fecha o que ele colocou para mim, que a aresta, né, as medidas aí da caixa cúbica são iguais a 11,5 centímetros, olha aqui, ó, arredondando. Então, essa também é verdadeira. Então, eu tenho já duas verdadeiras. E esse 11,5 é a dimensão, é o valor da aresta do cubo. Então, eu venho para cá. A área total do cubo é igual a 6 vezes 11,5 ao quadrado. A área total do cubo, 6 vezes, aí eu vou resolver 11,5 ao quadrado. Vou usar a forma arredondada aqui, 11,5 ao quadrado, 132,25. Vou arredondar para 132. 6 vezes 132. E aí a área total do cubo vai dar aí 600, 780, com mais 12, 792 centímetros quadrados. E tu vê que esse 132 aqui, ó, ele quis te pegar aqui no pulo, ó. Por quê? Porque 11,5 ao quadrado dá 132. E 11,5 ao quadrado, aresta ao quadrado, olha só, é a área da parede, ó. Então, a área dessa parede aqui, ó, a área dessa parede aqui é igual a 132 centímetros quadrados. Então, eu queria te confundir aí, né? Tu calculava a área de uma parede já ia se confundir achando que era a área total. Tá? Então, essa aqui, primeira, ficou falsa. Porque esse 132 não é a área total, é a área de uma face, a área de uma parede. Deixa eu marcar aqui, ó. Então essa é a área total da caixa. Quantos centímetros quadrados de papelão eu preciso no mínimo, né? E aí é no mínimo, por quê? Porque tem as dobras, tem a área de colagem, então isso aqui é o no mínimo que eu preciso, né? E aí nós vamos para a quarta. Na caixa em forma de paralelepípedo serão gastos aproximadamente 163,4 centímetros quadrados a mais de papelão do que na caixa cúbica. Bom, então aí está se referindo também aqui, né, a área total. Só que a área total do paralelepípedo, da caixa na forma de paralelepípedo. Porque a área total do cubo já tem. Então eu vou calcular a área total desta caixa na forma de paralelepípedo e aí vou ver a diferença, vou diminuir. A área total de paralelepípedo tem uma expressão que define
que é o seguinte, ó, 2 vezes o produto das dimensões agrupadas 2 a 2. A vezes B, aí soma com A vezes C, aí soma com a outra dupla B vezes C. É a expressão que define a área total de paralelepípedo. Aí substituindo 2 vezes o A, eu chamei lá de 20, aqui, né? Ó, 20, vezes o B, que eu chamei aqui, ó, de 15, mais o A de novo, ó, aqui, ó, 20, vezes o C, 5, mais B, 15, vezes o C, 5. É só resolver. A área total igual 2 vezes 20 vezes 15, 300, mais 20 vezes 5, 100, e aqui mais 75. A área total igual 2 vezes 475. A área total do paralelepípedo dá 800, com mais 150, 950 centímetros quadrados. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou pensar na diferença entre eles. Olha só, desta área para esta. Que aí eu vou calcular quanto o paralelepípedo gasta mais material. Ok. Deixa eu colocar um asterisco, depois eu quero comentar alguma coisa sobre isso. Ó. Vou botar aqui para eu não esquecer. Bom, e aí é o seguinte. Vou calcular essa diferença aí. 950 do paralelepípedo, 950 centímetros quadrados, menos 792 centímetros quadrados. 10, 2, 8, aqui cedeu, 4, 14, menos 9, 5, e aqui deu 158, 158 centímetros quadrados. Bom, então ele me diz que a diferença é de 158 centímetros quadrados, e aqui está me dizendo, eu estou encontrando 158, e ele está me dizendo que é 163. Então não é igual, né? Embora a diferença seja bem pequena, né? Mas não é a mesma coisa. Então eu vou pôr aqui que não é falso. E nós ficamos com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então as verdadeiras são somente 2 e 3. Somente 2 e 3, e aí está na letra A. Ok? E aí finalizamos. Antes de encerrar o vídeo, eu quero chamar a atenção para esta expressão aqui, ó, que é uma expressão chata, né? Área total de paralelepípedo. Que tu pode não lembrar, ou tu pode te confundir aqui, né? 2 vezes AB, AC mais BC. Então, se tu não lembrar dessa expressão, não tem problema. Por quê? Porque a área total dessa caixa, tu pode pensar assim também. Olha só. Tu pode pensar aqui, ó, que aqui na frente dessa caixa tu tem uma parede, né, retangular. E lá atrás, ó, tu tem uma outra parede também retangular igual no fundo da caixa. Tem 2 paredes iguais. E cada uma dessas paredes são retangulares com uma área de 100, né? Porque aqui, ó, 20 vezes 5, base vezes altura. Então aqui eu tenho 100 centímetros quadrados. Lá atrás tem outro 100. Vou pôr aqui pequeno, ó. Outro 100. E aí ainda faz parte da área total da caixa essa parede da esquerda aqui, ó. Aqui também tem uma parede retangular, que tem outra aqui, ó, com a mesma área nessa lado esquerdo, lado direito. Então esta parede retangular aqui da esquerda, eu posso determinar a área dela, é um retângulo, né? Base vezes altura.
Então eu tenho aqui comprimento ou base 15 e aqui a altura 5. 15 vezes 5, 75 centímetros quadrados. E aqui atrás, ó, isso aqui, ó, também é outro 75 centímetros quadrados. E aí está faltando o que? O fundo e a tampa. Então, se eu pensar aqui, ó, nessa tampa aqui, que também é uma tampa retangular, aqui dentro da caixa no fundo, ó, tem outro retângulo igual, que também é usado, também é gasto material para fazer. E aí a área desta tampa, olha só, que também é um retângulo, ficou horrível. Ó, aqui, lá e lá. Ó. Esse retângulo até vou reproduzir aqui, ó, com uma vista melhor. Ele tem 20 por uma largura de 15. 20 por 15. E 20 por 15 está dando 300. Então eu tenho 300 na tampa e 300 no fundo. Aí então esta área total do paralelepípedo eu posso pensar, ó, na ordem que eu fiz, 100 vezes 2. Por quê? Frente e fundos. Mais lado esquerdo, lado direito, 75 vezes 2. 75 para cada parede lateral. E tampa e fundo, 300 vezes 2. 300 na tampa, 300 no fundo. E aí a área total vai me dar aqui 200 mais 150 e mais 600. Que estou a observar, somando isso, os mesmos 950 centímetros quadrados. Ok? Então só para reforçar isso. E antes de encerrar o vídeo, né, quero falar sobre o asterisco que eu botei aqui, que é para eu não esquecer de falar sobre justamente isso. Que essas duas caixas, elas têm a mesma capacidade, ou seja, elas comportam a mesma quantidade de mercadorias, ou quantidade de produto. Né? Imagina uma caixa que vende, por exemplo, que armazena leite. Então eu tenho uma caixa com essas dimensões, aqui, né, 15 por 20 por 5, armazena uma certa quantidade de leite, e tem uma caixa cúbica com o mesmo volume, que armazena a mesma quantidade de leite. Só que para construir a caixa na forma de paralelepípedo, eu gasto 950 centímetros quadrados de papelão. E para construir a caixa cúbica, eu gasto 792. Ou seja, a embalagem cúbica ela é mais econômica. Por quê? Isso sempre. Porque ela armazena a mesma quantidade de produto com menos material envolvido. Então, por isso que é bastante comum, né, se as fábricas optarem por embalagens cúbicas. Por quê? Porque o gasto de material é menor com armazenamento da mesma quantidade de produto, né, com a mesma capacidade. Então, e aí nós encerramos esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Ficou um pouco longo, mas como sempre eu procuro sempre detalhar bem a resolução para que tu tenha um aproveitamento, né? Então o objetivo do canal não é resolver o exercício rápido. O objetivo do canal é resolver o exercício de forma explicativa, com a maior quantidade de detalhes possível. Tranquilo? Forte abraço, divulga o canal para os teus colegas, divulga para os teus amigos, curte, compartilha, te inscreve e até a próxima.